Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao programa Alvorada Cristã, um programa voltado à imortalidade da alma numa proposta espírita cristã. Esse programa tem o patrocínio do Centro Espírita Francisco de Assis de Mafra. Eu sou a Lúcia Balancobos e ao meu lado, Renato Gonçalves. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a escala dos espíritos e os degraus do espírito imortal. No Livro dos Espíritos, nós encontramos a chamada escala espírita, onde vemos espíritos em ordens e classes diferentes. Pode nos explicar, Renato, o que é essa escala e por que ela é tão importante? Essa escala espírita, ou dos espíritos, que foi formulada por Allan Kardec, e, lógico, ele se baseou nas respostas que os espíritos lhe trouxeram. Ela abrange a questão 100 do Livro dos Espíritos e as seguintes, né? E ele divide os espíritos, porque não somos todos iguais, nós os espíritos, né, encarnados ou desencarnados. Então existem três grandes ordens. Existem a terceira ordem dos espíritos, que se chama dos espíritos imperfeitos. Nesse grupo irá predominar aquilo que a gente já está mais habituado a conhecer: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a falta de senso moral, que às vezes surge, a falta do perdão, da compreensão, do entendimento, a ignorância, enfim, né? Esses são espíritos que nós pertencemos, né? Sendo bem francos, quase a totalidade de nós somos dessa terceira ordem, né? Porque nós, por mais esforço que façamos, ainda sentimos que é muito difícil vencer o orgulho, o egoísmo, que ainda está muito presente dentro de nós. Então, se fazemos muito esforço para tentar se melhorar, é porque ainda temos muito presentes esses atributos de espíritos da terceira ordem. A segunda ordem de espíritos são os bons espíritos, são aqueles que nós desejamos um dia alcançar. O que predomina neles? A compreensão do dever, da justiça e do amor. Eles já não têm o egoísmo, a vaidade, já não têm essas coisas que são próprias da maioria dos homens, né? Então dentro dessa ordem existe 4 grandes classes. Tem os benévolos, são aquelas pessoas espontaneamente boas. Isso existe e não é tão raro de acontecer, felizmente, porque essas pessoas vêm a nos trazer grandes ensinos, né, Lúcia, para as nossas vidas na comunidade. Também tem os sábios, que são sábios pelo conhecimento intelectual, mas eles já têm aquelas prerrogativas dos bons. Já não tem o egoísmo, o orgulho, como falamos, mas eles dão preferência para o conhecimento intelectual. Mas são construtores do bem. Se são cientistas, são pessoas que se dedicam à ciência para trazerem recursos para a humanidade, trazerem benfeitorias. Se são políticos, eles se esforçam, apesar de amarem a questão da política, mas trazem coisas boas e já não têm esses elementos tão destrutivos dos espíritos imperfeitos. E existem os de sabedoria. Esses de sabedoria, eles já estão em nível superior aos sábios. Eles já reúnem
aquela tendência para a benevolência e o conhecimento científico. E são espíritos de sabedoria. E por último tem os espíritos superiores, que eles têm em todos os graus essas aptidões, essas qualidades em nível muito elevado. São os espíritos superiores. E existe falando de ordens aqui, a primeira ordem são os espíritos puros. Esses são espíritos já divinizados, que o exemplo maior que nós conhecemos é Jesus, que é o espírito puro, talvez Francisco de Assis, talvez algum outro espírito que já tenha passado pela Terra, mas são muito poucos do grau dos espíritos da primeira ordem. E a evolução continua. Nós somos espíritos imperfeitos, mas nós estamos progredindo, estamos migrando para um dia a gente vai chegar no grupo dos espíritos bons. E os espíritos bons anseiam um dia passarem por todas as classes e chegarem nos espíritos puros. E assim vai a evolução. Isso é apenas didático, porque isso aqui não é absoluto. A evolução, ela é algo muito grandioso. E a gente não vai conseguir botar o oceano dentro de um copinho, que é a nossa capacidade de compreensão. E nós estamos em lutas constantes. Quando nós estamos lutando para nos aperfeiçoar, isso é um sinal muito positivo, que nós já estamos identificando aquilo que dentro de nós nos afasta da divindade. Isso é um sinal de aperfeiçoamento. Então, nós não somos exatamente, nós não valemos exatamente por aquilo que já atingimos, porque senão valeríamos muito pouco. Deus nos valoriza por aquilo que nós fazemos de esforços para nos melhorar. Então nós somos o resultado dos nossos esforços, das nossas aspirações, das nossas lutas. Renato, você citou o exemplo de Francisco de Assis. Lembramos também de Jesus, o espírito mais puro que já esteve entre nós. Então, entre nós encarnados, também há espíritos de mais alta elevação espiritual. E você poderia nos trazer alguns exemplos ao longo da história? Sim, perfeitamente. Vamos lembrar existem muitos exemplos na história, Lúcia, mas antes de chegarmos a esses exemplos, na vida presente, nós conseguimos ver que existe já desde tenra idade manifestações dos espíritos. Então existem crianças que às vezes são muito empáticas, afáveis, desde tenra idade, que são crianças dóceis, fáceis de serem manejadas, né? Que já demonstram um sentimento de compaixão desde os primeiros tempos, tem um elevado senso de justiça. O que atribuir isso? Aos genes? Não. A gente vai atribuir às aquisições daquele ser espiritual que ali está. Que se ele não fez na presente existência, ele fez nas anteriores. E tem crianças que, ao contrário, têm dificuldades muito grandes desde o início, apresentam muitas limitações, são crianças às vezes um pouco mais egoístas, mais difíceis de se educar, exige um cabedal maior de paciência, de entendimento, de compreensão, de amor, né? Para que leve aquele espírito a um grau maior de sabedoria, de evolução e de felicidade, de proximidade com Deus. Então essa é a missão dos pais, né? Dos verdadeiros pais, conduzir os filhos no caminho do bem. Mas nos exemplos históricos podemos citar
muitos exemplos. Vamos começar lá com Sócrates, o grande filósofo da Grécia. Foi um homem sábio, justo. Buda, na Índia, trazendo aqueles conceitos maravilhosos de filosofia. Temos o exemplo na religião católica, Francisco de Assis. Temos o exemplo de Vicente de Paula, que se doou totalmente para a caridade. Temos um exemplo muito recente do Papa Francisco, que foi um grande divulgador da igualdade, da fraternidade, da superação dos preconceitos, e lutou incansavelmente até os seus últimos dias pela paz mundial. Também foi um grande exemplo de um espírito superior entre nós, né? Podemos falar na religião, por exemplo, hindu, e na política de Mahatma Gandhi, que conseguiu, através de uma política de não violência, de uma filosofia voltada para a paz, libertar a Índia, né? Deixando de ser colônia da Inglaterra. Que feito espantoso, maravilhoso, né? Tudo com meios pacíficos. Temos no meio evangélico o pastor George Miller, que foi o grande protetor dos órfãos de Bristol, na Inglaterra. Esse pastor, ele fez coisas maravilhosas. Ele deu exemplos de fé pouco vistos. Ele não pedia nada a ninguém. Ele começou um orfanato conversando com Deus, pedindo a Deus para que enviasse pessoas que pudessem doar um imóvel. E veio uma pessoa e doou o imóvel. Depois ele pediu pessoas com muita fé que pudessem ajudar a cuidar das crianças. E vieram pessoas que se prontificaram conversar com ele. Nós sabemos que o Senhor tem a vontade de fazer um orfanato. Nós nos candidatamos voluntariamente para ajudar. Aí depois, o George Miller, ele ficou um pouco frustrado, porque já tinha casa, já tinha os ajudantes, mas não tinha os órfãos. Então ele pediu a Deus que mandasse os órfãos. Aí vieram os órfãos, primeiro 10 órfãos. E depois vieram muitos outros. E ele cuidou de mais de 10.000 órfãos ao longo de mais de 50 anos na Inglaterra, na cidade de Bristol, sem pedir nunca nada a ninguém. Nunca pediu. Ele sempre orou a Deus para que enviasse pessoas, para que tivesse os recursos. E lá estavam as crianças, ele também morando com a família dele, porque ele tinha a própria família, e quando precisava do pão para o outro dia, ele orava. E de manhã cedo, quando já não tinha esperança nenhuma, aparecia a quantidade exata de pães e de leite para saciar as crianças e a própria família dele. Um exemplo maravilhoso. Outros exemplos nós temos dentro do Espiritismo, Francisco Cândido Xavier, que viveu para a caridade, Divaldo Pereira Franco, que desencarnou essa semana, que também foi um espírita que nos deixou um legado maravilhoso, a Mansão do Caminho, em que são atendidos mais de 600 pessoas, de órfãos e de gestantes, e de pessoas da comunidade, da periferia de Salvador, na Bahia, e nos deixou tantos livros maravilhosos, tanto Divaldo como o Chico Xavier. Então, exemplos não faltam. Graças a Deus que esses espíritos vêm nos trazer força, exemplos, para que nós tenhamos coragem de enfrentar as nossas dificuldades e avançar. E olhando para o mundo de hoje, com tantas crises, conflitos e desequilíbrios,
O que a escala espírita nos ajuda a compreender sobre a humanidade atual? Isso revela que somos espíritos diferentes, que estamos todos misturados. E essa mistura na grande massa é importante porque, misturando a massa, ela assume com os elementos bons e os elementos não tão bons, ela vai assumindo uma forma diferente, uma apresentação nova, qualidades melhores. É graças a essa mistura. Porque se ficássemos isolados, se imagine se esses espíritos que citei há pouco ficassem isolados nos planos que eles se encontram já de felicidade, de luz, e se resolvesse não vir à Terra para nos dar os exemplos, se eles resolvessem não trazer o fermento do bem que eles já detêm na grande massa, como é que nós ficaríamos? Continuaríamos na retaguarda. Imagine se o orgulhoso se afastasse, se o humilde se afastasse do orgulhoso, porque não suporta o orgulhoso, como que o orgulhoso iria aprender humildade? Se o generoso se afastasse do usurário, porque não suporta a conduta mesquinha de acumular, como ficaria o usurário? Nunca aprenderia, então, a virtude da generosidade. Então, por isso que é importante essa mistura de massas, esse envolvimento, porque um vai ensinando ao outro. Então, haverão conflitos, existem. Nós ainda temos muito que progredir, temos muito que melhorar como sociedade, temos muito, mas não esqueçamos que somos uma comunidade muito grande. Não somos só os seres aqui encarnados. Para cada um habitante do mundo material, existem 4 no mundo espiritual. Então, somos uma comunidade de mais ou menos 30 bilhões de espíritos na Terra. E uns estão indo, outros estão vindo. Por isso que dá essa aparência de não estar progredindo, é porque na classe não permanecem sempre os mesmos alunos. Estão sempre sendo renovados. E por isso que nós vemos, às vezes, a repetição de erros, mas não são os mesmos espíritos. São espíritos que estão ingressando novamente na primeira classe, que estão novamente em vias de fazer progresso. Então, eles vão mais tarde para classes superiores, mas, por enquanto, eles têm que cursar o primeiro ano, o segundo ano, e assim vai. Então, é muito importante a gente saber que esse movimento de purificação é para todos nós. Todos nós podemos fazer parte desse grande movimento, e a nossa melhoria vai redundar na melhoria da sociedade. Existe aquela história de um pai que deu um quebra-cabeça para um filho, porque o filho estava cobrando muito dele atenção. E aí ele disse: olha, monta esse quebra-cabeça aí, a gente conversa. Quero ver se tu é esperto. E não demorou muito tempo, a criança veio com o quebra-cabeça do Mapa Mundi, todo montadinho. E o pai botou a mão na cabeça: mas tu conseguiu, mas tão rápido, como é que você conseguiu montar? Ah, pai, foi simples. Do lado inverso ao Mapa Mundi tem um homenzinho, e eu montei o homenzinho e apareceu o Mapa Mundi tudo certinho.
Então, que a nossa reforma íntima, a nossa melhoria, repercute também na melhoria do mundo. E isso é importante que a gente saber, que nós também fazemos parte da melhoria do mundo. Seja você a melhora que você quer observar no mundo, diz um filósofo, né? Isso é tão importante, então, entender essa escala espírita que nos foi trazida de uma forma tão didática, nos faz ter mais compaixão. E lembrando Jesus, que nos diz que se tratando dessa escala espírita, que primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Jesus estava nos dizendo dos diferentes níveis evolutivos de cada um de nós. E como podemos no dia a dia saber em que ponto da escala estamos e como podemos subir esses degraus espirituais, Renato? Uma excelente pergunta. Nós temos que fazer uma análise sincera de nós mesmos. Nós temos que parar e perguntar para nós algumas questões. Aqui eu vou trazer. E cada um de nós vai responder. E através da nossa resposta a gente vai saber se a gente está lá na terceira ordem, espíritos imperfeitos, na segunda ordem, bons espíritos, ou na terceira ordem, já espíritos divinizados. Então, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: eu tenho facilidade em perdoar? Cada um responde. Eu aceito as críticas com humildade ou eu fico muito irritado, muito revoltado? Eu pratico o bem mesmo sem reconhecimento, sem gratidão dos outros? A quarta pergunta: eu faço prevalecer quase sempre, pelo que considero uma liderança, a minha maneira de pensar e de agir? Eu tenho compaixão pelos que sofrem ou sou indiferente às dores do próximo e relego os problemas que observo a questões meramente governamentais? Eu sinto alegria em ajudar? Eu sinto alegria nas conquistas do próximo? Ou isso me causa um mal-estar, assim, um desconforto? Então, vamos analisar cada um de nós, a nós próprios. E através dessas respostas a gente já vai se enquadrar ali na ordem espiritual, né? Então nós vamos ficando por aqui e esperamos nos encontrar nos próximos programas. Agradecemos o Renato e um grande abraço e até breve.